tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Esta é mais uma aula para o canal Matemática Top e na aula de hoje nós iremos estudar a equação reduzida da reta. A equação reduzida é esta que você vê aí, y igual a m que multiplica x mais n. Lembrando que o m é o nosso coeficiente angular e o n é o nosso coeficiente linear. Essa equação ela é uma derivação da equação geral da reta que nós já estudamos em vídeo anterior. Bora para a prática, bons estudos, não deixe de curtir, deixar o seu like, seu joinha, bora estudar. Então, chegou a hora de praticar, a hora de pôr a mão na massa. Vamos aqui citar alguns exemplos que as faculdades, os vestibulares, as universidades, as ETEC e até mesmo aí na sua escola podem te cobrar em alguma prova. Um exemplo bem clássico e bem simples é esse que nós estamos vendo aqui, onde o enunciado pede para encontrar a equação reduzida da reta de cada caso. E aí, o enunciado forneceu para a gente a equação geral da reta. Lembra da aula passada? A equação geral da reta é um número que multiplica x mais outro número que multiplica y, no caso aqui é o menos, né? Um número sozinho igual a zero. Isso nós vimos na aula passada. Então, observa que o enunciado ele nos forneceu a equação geral da reta e nós temos que transformar essa equação na equação reduzida, tá? Para isso, o que é que nós iremos fazer? Observe comigo, tá? A equação reduzida, ela tem esse formato aqui, né? Ó. Observe que o y, ele está sozinho, antes do igual, né? Ó. Então, eu tenho y sozinho e eu tenho os outros números depois. Então, é isso que nós iremos fazer nessa equação geral. Nós iremos isolar esse cara aqui, ó, o y, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? Ó? Tá vendo que é 2y? Eu vou escrever ele aqui, normalmente. 2y. Irei colocar o sinal de igual, né? Porque eu quero isolar ele. Vou colocar o sinal de igual, ok? E depois do sinal de igual, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, o 4x e o menos 12x, e vou jogar eles para cá. E aí nós temos que fazer o quê? Trocar o sinal deles. Não esqueça, pessoal. Toda vez que você muda um número de lugar, né, de um membro, do primeiro membro para o segundo membro, você deve trocar a operação dele. No caso aqui, seria mais 4x. Então, nós vamos colocar menos 4x, ok? O 12, nós jogando ele para esse lado aqui, ele é menos 12. Ele irá ficar mais 12. Observe que nós já estamos quase chegando lá. Porém, nós temos que deixar o y sozinho. Ele não pode ter nenhum número aqui. Então, o que eu vou fazer? O 2 está multiplicando o y. Então, eu vou passar ele dividindo. Desta seguinte forma. Y. Irei manter o sinal de igual. Ok? E aí, vou escrever o 4x mais, menos 4x. Menos 4x mais 12. O 2 que estava multiplicando, eu vou passar dividindo, ok? E nós chegamos nesse formato aqui. Porém, não é muito usual deixar nesse jeito aqui, ó. Então, nós iremos separar ele. Separar, ok? Então, vamos escrever da seguinte forma. Y igual a menos 4x dividido por 2, o sinal de mais, 12 dividido por 2, ok? O que é que nós fizemos? Apenas separamos eles. E aí a gente consegue chegar na nossa equação reduzida. Ora, 4 dividido por 2, quanto que é?
2x. Mantém o sinal de mais. 12 dividido por 2, 6x. Então essa daqui é a nossa equação reduzida. Y, lembra, o y está sozinho, igual a 2x mais 6. Ora, y igual, o 2 aqui ó, é o nosso coeficiente angular, lembra a nossa letra m, que multiplica x, mais o 6, que é o nosso coeficiente linear, o nosso n, né? Quem lembra disso? Vamos escrever lá aqui embaixo, ó. Essa é a nossa equação, y igual a m, vocês não estão vendo, né? Deixa eu ver se nós conseguimos colocar mais para cima, galera. Vamos colocar ela aqui. Vamos colocar ela aqui do lado. Ó, vamos comparar a nossa resposta, né? Ó, eu tenho o y, aqui também tem o y. Igual, m, que é o coeficiente angular, no caso aqui é 2, que multiplica x, mais n, que é o nosso coeficiente linear. Então, ó, um número que multiplica x, um número que multiplica x, mais um número sozinho, que é o n. Então, nós chegamos na resposta. Ok? Vamos aqui para mais um exemplo, bem rápido, para o vídeo não ficar muito longo. Observe aqui que eu tenho a equação geral, né? 5x menos 3y mais 7. Então, primeiro passo é isolar esse cara aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou copiar aqui o menos 3y. Vou colocar o sinal de igual. Ok? Esse 5x e esse daqui a gente vai jogar para o outro lado, trocando o sinal deles, né? Então, ó, era 5x positivo, vai ficar menos 5x. Era 7x, era 7 positivo, vai ficar menos 7. Ok? Como eu quero deixar o y sozinho, esse menos 3 eu vou passar para cá, dividindo, tá? Ó, y igual a menos 5x menos 7. Tudo isso dividido por menos 3, tá? Como não é muito usual deixar dessa forma, eu irei separar eles. Y igual a menos 5x sobre 3 menos, né, 7 sobre 3. E aí nós chegamos na nossa equação reduzida. Ok? Vamos para mais um exemplo desse tipo. Nesse exemplo eu tenho 14x mais 2y menos 6. Da mesma forma, eu vou isolar esse cara aqui, escrevendo da seguinte forma. 2y, sinal de igual. Esse daqui e esse daqui a gente passa para o outro lado, para o outro membro, trocando o sinal. Era positivo, então vai ficar menos 14x. Era negativo, então vai ficar menos 6x. Eu quero agora isolar o y, então eu vou passar esse 2 dividindo dessa seguinte forma. Y igual a menos 14x mais 6. Tudo isso dividido por 2. Ok? Como não é muito usual, eu vou separar esses caras aqui. Y igual a menos 14 dividido por 2 mais 6 dividido por 2. Então nós vamos chegar na seguinte resposta. Y igual 14 dividido por 2 é menos 7. E menos 7x, né? Mais 6 dividido por 2 é igual a 3. Então essa é a nossa equação reduzida. Então, ó, y igual a 7, menos 7x. Opa. Y igual a menos 7x mais 3. Ok? Um outro tipo de exemplo que as faculdades e as universidades podem cobrar vocês, e até mesmo aí nessa escola,
é esse tipo de exercício da equação reduzida, onde o enunciado expressa da seguinte forma: encontre a equação reduzida da reta J que passa pelos pontos A, 0, 0 e B, 2 e menos 2. Então eu tenho o ponto A, 0, 0, tenho o ponto B, medindo 2 e menos 2. Nós iremos resolver aqui através do método de matriz, tá? O que nós vimos na aula passada. Então eu vou pegar esses dois pontos, vou colocar em uma matriz de ordem 3, vou encontrar a equação geral da reta e depois transformar essa equação geral da reta na equação reduzida. Então vamos lá como se faz, ok? Então, na primeira linha, né, a gente viu na aula passada que eu tenho que escrever x, y e o número 1, ok? Na segunda linha, eu vou colocar os pontos de A, né? O XA e o YA, que nesse caso aqui é 0, 0, tá? E na terceira linha, eu vou colocar os pontos do B, né? Seria XB e YB, ok? Que nesse caso aqui é o 2 e o menos 2. E eu vou completar essa terceira coluna de número U, ok? E aí nós vamos fazer a matriz, tá? E vamos repetir as duas primeiras colunas aqui, né? Essa e essa coluna aqui, nós vimos isso na aula passada. Então, x, y, 0, 0, 2 e menos 2, ok? Agora, nós iremos calcular o produto da diagonal principal, que é essa que vem nesse sentido, de baixo para cima, menos o produto da diagonal secundária, que é aquela que vai de baixo para cima, ok? Vamos fazer isso de uma maneira mais rápida, né? Ó. Então eu tenho x que multiplica 0, que multiplica 1. Então x vezes 0 é 0 vezes 1, que é 0, tá? Pessoal, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então eu vou anotar aqui 0x, ok? Mais y que multiplica 1, que multiplica 2, tá? Ó, então vamos multiplicar aqui. Ó, esses caras aqui, ó. Y vezes 1 vezes 2. Y vezes 1 é 1y, vezes 2 é 2y. 2y. E a terceira nós iremos multiplicar 1 vezes 0 vezes 2. 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 2 também é 0. Tá? Essa é a diagonal. Mais 0. Vamos colocar isso entre parênteses, tá? Vamos colocar o menos, que é da fórmula, tá, pessoal? Não pode esquecer esse menos. E vamos abrir um parênteses aqui. E agora nós iremos multiplicar a diagonal secundária, aquela que é subindo. Nós também vimos isso na aula passada. Então, 2 vezes 0 vezes 1. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 1 é o próprio 0. Mais. Tá, vamos fazer aqui a linha. Vamos multiplicar aqui. 2 vezes 1, 2 vezes x, 2x. Então, 2 vezes 1, 2 vezes x, 2x. Mais 2x. E aqui eu vou multiplicar 1 vezes 0, vai dar 0 vezes y, 0y, tá? Mais 0y. Agora, bem rápido, essa primeira coluna a gente vai manter ela, né? Esse primeiro membro aqui nós iremos manter, só copiar sem os parênteses, tá? 0x mais 2y mais 0. E aqui, pessoal, vou escrever de preto, nós iremos trocar o sinal de todo mundo por causa desse menos aqui, ó. Então, todo mundo que está aqui dentro do parênteses vai ter o seu sinal trocado, ok? Então, ó, era 0 positivo, vai ficar menos 0. Era 2x positivo, vai ficar menos 2x. Era y positivo, então vai ficar menos 0y, ok? Agora nós iremos somar os termos semelhantes, tá? Então observe aqui, ó, que eu tenho 0x menos 2x. Então 0 menos 2x é
menos 2x, ok? Eu tenho aqui, ó, 2y positivo com menos 0y, então ele continua sendo 2y, ok? Aqui eu tenho 0 menos 0, né? Não precisava colocar, mas eu vou colocar assim mesmo. Então eu tenho 0 menos 0, eu vou colocar mais 0, ok? E tudo isso aqui igual a 0, tá? Pessoal, não esqueçam, tá, de igualar a 0, tá? Tudo isso aqui tem que ser igual a 0, tá? Sempre igual a 0. Então, observe aqui, ó, que nós chegamos na equação geral da reta, né? Ó, um número que multiplica x mais um número que multiplica y mais 0, né? Essa é a nossa equação geral, né? Ó, equação geral. Porém, o enunciado ele quer que nós encontremos a equação reduzida. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou isolar esse y e encontrar a equação reduzida, tá? Eu vou escrever essa mesma equação ali em cima para a gente termos mais espaço, ok? Então, vamos lá. Caneta preta. Aqui. Vamos escrever aqui. Menos 2x. Caneta vermelha. Caneta vermelha é mais 2y. Mais 2y. E caneta azul mais 0. E tudo isso igual a 0. Ok? Essa era a equação que nós tínhamos aqui embaixo, pessoal. Ó. Essa equação aqui é a mesma que nós encontramos aqui, tá? Eu só escrevi ela ali por causa do espaço. Agora nós vamos encontrar a equação reduzida. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse cara aqui, né? Então como é que eu isolo ele? Quem lembra? Nós acabamos de fazer no exercício anterior. 2y, sinal de igual. Esse aqui que era positivo, que era negativo, vai ficar positivo. Então, mais 2x. E esse aqui que era, né, vamos colocar ele aqui menos 0, tá? Não precisava, mas tudo bem. Como que eu quero só o y, eu vou passar dividindo, tá? Então, eu vou ficar com y igual a 2x, tá, pessoal? 2x dividido por 2. Ok? Então, quanto que vai ser a nossa equação reduzida? É y, 2 dividido por 2, nós vamos ter 1x. Então, essa é a nossa equação reduzida, né? Equação reduzida. Ok? Então, o que eu fiz? Eu primeiro achei a equação geral, usando aquele método da matriz, né? Ó, aquele método da matriz, achei a equação geral, peguei a equação geral e transformei ela na equação reduzida. Como? Isolando o y, tá? Então, mantive o y aqui, passei os outros dois para o segundo membro, tá? Troquei o sinal deles, ó, era positivo, ficou negativo. Passei o 2 que estava multiplicando, dividindo, e aí nós chegamos no resultado. Ok? Uma outra forma que as faculdades, os vestibulares, a Zetec e até mesmo aí na sua escola vai te cobrar é esse tipo de exercício aqui, onde ele te dá um gráfico e um ângulo e pede para que você encontre a equação reduzida, tá? Te dê um gráfico, te dê um ângulo e você encontre a equação reduzida. Então, o enunciado diz: encontre a equação reduzida. Então, nós temos o gráfico aqui, ó, no plano cartesiano, x e y, tem uma reta aqui, tem esse ponto aqui, ó, onde x é 2 e y também é 2, ok? E nós temos um ângulo aqui. Observe que nós temos um ângulo. Eu só tenho esses dois pontos e eu tenho um ângulo, tá? Aqui nós vamos ter que lembrar aquele conhecimento de coeficiente angular, né? Que nós vimos na aula, onde o seguinte, onde nós sabemos que o coeficiente angular ele é igual a tangente do ângulo alfa. Não é isso que nós vimos? O nosso coeficiente angular ele é igual
a tangente do ângulo alfa. Nesse caso aqui, o ângulo alfa é 45 graus, ok? Então, eu vou escrever que o M é igual a tangente de 45 graus. E aí, a gente vai lembrar daquela tabela de ângulos notáveis, que a tangente de 45 graus, ela é igual a U, né? Quem acertou vai ganhar nota 10, né? Então, a tangente de 45 graus é igual a 1, né? Ó, a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, o nosso coeficiente angular é 1. Grava essa informação aqui, pessoal. Ó, o nosso M é igual a 1. Beleza? Agora, o que precisa? Para me colocar isso numa matriz, né? Eu precisaria de dois pontos. Ok? Ponto A e ponto B. Tranquilo? Ponto A e ponto B. Porém, de uma forma mais prática, ó, observe aqui que eu tenho esse ponto e aqui eu teria um outro ponto aqui. Ok? Ó, eu posso dizer que aqui no meio, ó, aqui no meio, se vocês conseguem ver, seria o nosso ponto A, né? E aqui seria o nosso ponto B, ok? Então vamos escrever aqui, ó, ponto A. Aqui no meio, ele é 0, 0. 0, 0. E o ponto B, que é esse que está aqui em cima, né? Ele é 2 e 2. Então eu tenho os dois pontos, eu poderia colocar numa matriz e resolver igual do exercício anterior. Porém, nesse enunciado eu vou explicar um macete que vai facilitar a sua vida e você pode resolver todos os exercícios de equação reduzida desta forma, se assim desejar. Então, observe que eu tenho esse ponto aqui. Eu vou pegar apenas o ponto B, tá? Eu já tenho o nosso coeficiente angular M. Eu vou usar apenas o ponto B, ok? Então, vamos escrever aqui. Eu só vou pegar o ponto B. Ó, o ponto B é 2 e 2, certo? Então, eu vou escrever aqui. X e Y, ok? Ponto B, 2 e 2, X e Y. Então, X e Y. Eu vou escrever o nosso coeficiente angular, que nós acabamos de descobrir, que é o nosso M, que ele é igual a 1, né? Lembra que eu pedi para guardar a informação aqui, ó? Coeficiente angular, ele é igual a tangente de alfa, porque ele me deu um ângulo, né? Então, o nosso coeficiente angular, ele é igual a tangente de 45, e a gente sabe que sabemos, né, que a tangente de 45, ela é igual a 1. Então, o nosso coeficiente angular é igual a 1, ok? Então eu já tenho aqui duas informações importantes. Eu vou escrever aqui a nossa equação da seguinte forma: y igual a m, que multiplica x mais n, ok? Então, observe que o y eu já tenho aqui, ó, y é 2. O nosso coeficiente angular, que é o m, eu já sei que é 1. O valor do x eu já sei que também é 2. Então só falta descobrir esse cara aqui. Esse é o que eu não tenho, ok? Então vamos descobrir quanto que vale ele. Então eu vou escrever aqui, ó. O y que é 2 eu vou substituir. O coeficiente angular que é 1 eu também vou substituir. O x, olhando aqui nesse ponto, ó, x é 2. Mais o nosso n, que esse cara aqui é o que eu não sei. Então vamos lá. 2 vezes 1. Então vou fazer 2 igual 2 vezes 1 é 2. Mais o n, que eu não sei. Agora, aqui está somando. Eu vou passar para cá subtraindo. Então eu vou escrever 2 menos 2 igual a n. Ok? Então quanto que vai ser o meu valor de n? N é igual a 0. Ok? Essa é a resposta? Ainda não, pessoal, né? Após ter feito isso, ó, eu já descobri o valor do m e do n. Agora que eu vou escrever a resposta. Ó, vamos escrever aqui, ó. A resposta. Como que eu escrevo a resposta? Y
igual a m, ó, y igual a m, certo? Quem é o nosso m? Ele está aqui, ó, 1, que multiplica x, ok? Mais o n, tá, ó, que é 0, ok? Essa é a nossa equação reduzida. Reduzida. Só recapitulando, tá? Então, toda vez que o gráfico te der um ângulo, tá? Ele te der apenas um ponto B, no caso aqui foi o ponto B, e te der um ângulo, o que é que você, aluno, vai fazer? Primeiro, escreva M igual a tangente de alfa, ou seja, o coeficiente angular igual a tangente de alfa. Na linha de baixo, você escreve coeficiente angular igual a tangente de 45, no caso, o ângulo aqui é 45, tá? E aí vocês olham na sua tabela trigonométrica, né? Que a tangente de 45, ela é igual a 1. Então, o nosso coeficiente angular é igual a menos 1. Aí, o próximo passo é escrever a equação no seu formato genérico, né? Y igual a m, que multiplica x, mais n. E aí o segundo passo é substituir, porque você já tem o ponto, um dos pontos, né? Então, ó, quando y for 2, x é 2. Quando y for 2, x é 2. E aí só substitui. No lugar do y, eu coloquei aqui, ó, o yb. No lugar do m, eu coloquei o 1, né? Porque era o nosso coeficiente angular. No lugar do x, eu coloquei o 2, que era aqui, ó, o xb, mais o n, que era o que eu precisava descobrir. E aí a gente resolveu essa operação matemática, né? 2 vezes 1, 2, ok? Passamos o 2 para cá subtraindo e descobrimos que o n de navio é 0. E aí qual que é a resposta? É escrever a equação reduzida. Lembra, toda vez que você escrever a resposta da equação reduzida, o valor de y e de x, tá? Não substitui, tá? Como resposta não. Então, para dar a resposta, nós precisamos apenas do m, desse cara aqui, e desse cara aqui, ó, do n, tá? Para construir a resposta, eu só preciso desses dois valores, do m e do n, ok? E aí escreve a equação, a resposta, né? Y igual a 1, que é o nosso coeficiente angular, que multiplica x mais 0, que é o n, ok? Ok, vamos aqui a mais uma questão de gráfico. Nesse exemplo, ele me deu apenas o gráfico e nós vamos encontrar a equação reduzida da reta, ok? Então, observe que eu tenho um plano cartesiano, x e y, tenho uma reta que passa por esses pontos, né? Observe que eu tenho uma reta que passa por esses pontos. Eu tenho aqui um ponto aqui e tenho outro ponto aqui. E ele não me disse quem é o ponto A e nem me disse quem é o ponto B. Como eu já falei em aulas anteriores, quando o exercício não diz quem é o ponto A e quem é o ponto B, você, aluno, irá analisar sempre da esquerda para a direita, tá? Então, da esquerda para a direita, o nosso primeiro ponto aqui, ó, esse daqui seria o nosso ponto A. E esse daqui seria o nosso ponto B, ok? Então, A e B. Então, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Para ficar mais fácil. Ponto A, vamos ver quem ele é. Ponto A, na linha do X, ele é 0. No eixo Y, ele é 2. Ok? O ponto B, no eixo X, ele equivale a 3. E no eixo Y, aqui, ó, ponto B, também é 3. Vamos lá. Agora, eu tenho duas formas de resolver esse exercício, né? Uma é aplicando a matriz de ordem 3. Nós vamos descobrir a equação geral da reta e aí transformar a equação geral da reta na equação reduzida. E o outro jeito é aplicar o conhecimento de coeficiente angular, tá? E descobrir o valor de m e o valor de n e depois escrever a equação geral da reta, tá? Vamos ver se nós conseguimos fazer os dois
bem rapidinho aqui, para não tomar tempo, tá? Ok? Vamos escrever aqui. Vamos fazer aqui em cima que fica mais espaço, tá? Então eu tenho os pontos, né? Vamos fazer primeiro do jeito da matriz, tá? Então eu vou escrever x, y e número 1, ok? Vou pegar o ponto A, que é 0 e 2. Vou colocar aqui, ó, 0 e 2. Vou pegar o ponto B, que é 3 e 3. 3 e 3. E vou completar aqui com o número 1. Vamos escrever a matriz, tá? Vamos repetir aqui essas duas primeiras colunas aqui desse lado, tá? X, Y, 0, 2, 3 e 3. Agora vamos multiplicar as diagonais, tá? Diagonal principal descendo, menos a diagonal secundária subindo, tá? Então, de uma forma bem prática, 2 vezes x vezes 2 vezes 1, tá? X vezes 2 vezes 1, 2x. Y vezes 1 vezes 3, tá? Então, y vezes 1 é y, vezes 3 é 3y. Então, mais 3y. E aqui, 1 vezes 0 vezes 3. Então, 1 vezes 0 é 0, vezes 3 é 0. Então, qualquer número vezes 0 é 0, tá? Mais 0. Coloco entre parênteses, tá? Coloco o sinal de menos, abro parênteses, tá? É muito importante esse sinal de menos, pessoal, tá? Esse sinal de menos ele é muito importante, tá? Não podemos esquecer. E agora vamos calcular a diagonal secundária, ok? A diagonal secundária é aquela subindo. Então, ó, eu tenho 3, vou arrumar de uma forma que vocês consigam ver melhor. Eu tenho 3 vezes 2, que vai me dar 6, vezes 1, 6. Mais 3, tá? Aqui, essa é a diagonal que a gente fez, né? Isso, agora vamos fazer a outra diagonal. 3 vezes 1, 3 vezes x, 3x. Então, 3x. E a última diagonal é 1 vezes 0, 0, 0 vezes y, 0y. Tá? Então, mais 0y. Põe entre parênteses, tá? Esse primeiro membro aqui, ó, vamos só copiar ele normalmente, tá? Agora vamos eliminar o parênteses desse segundo membro, trocando o sinal de todo mundo. Onde era positivo vai ficar negativo e onde é negativo fica positivo, ok? Então eu vou ter, preciso de uma outra cor, tá? Ó, 6 positivo, mais com menos fica menos, então eu vou escrever menos 6. 3x, que era positivo, vai ficar negativo, menos 3x. O 0y, que era positivo, vai ficar menos 0y, ok? Agora nós iremos somar os termos semelhantes. Então eu tenho aqui, ó, 2x com menos 3x, ó. 2x positivo com menos 3x negativo vai ficar menos 1x. Eu tenho 3y positivo com 0y vai ficar 3y. E eu tenho aqui 0 com menos 6 vai ficar menos 6. Vou igualar isso aqui tudo a zero, tá? Ó. Não esqueça de igualar a zero, tá, pessoal? Eu esqueci, mas não esqueçam de igualar a zero, ok? Então, nós encontramos aqui, ó, a nossa equação geral. Essa é a equação geral. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o y para encontrar a equação reduzida. Então, eu vou escrever aqui, ó, 3y, vou botar o sinal de igual, ok? Esse cara aqui que era negativo, ele vai passar por outro lado positivo, então 1x. E esse cara aqui que era negativo, ele vai passar positivo, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y, igual a 1x mais 6 dividido por 3, ok? Então, pessoal, não é muito usual deixar assim. Eu vou separar eles, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Y igual a 1/3 de x mais 6 que divide 3, ok? Então, vamos lá.
y igual a 1/3 de x mais 6 dividido por 3 é 2. Então essa é a nossa equação geral da reta, ok? Y igual a 1/3 de x, faltou o x aqui, né? 1/3 de x mais 2. Ok, pessoal? Agora eu vou explicar um segundo modo de encontrar a equação reduzida da reta sem precisar fazer a matriz de ordem 3, tá? Então, para usar esse sistema, eu preciso primeiro ter dois pontos, um ponto A e um ponto B. Tá? Eu tenho que ter um ponto A e um ponto B, ok? Eu preciso também saber quanto que vale x, quanto que vale y, quanto que vale o m, que é o nosso coeficiente angular. E eu também preciso saber quanto que vale o n, o nosso coeficiente linear, ok? O valor de x e de y nós iremos tirar aqui dos pontos, ou do ponto A ou do ponto B. Perceba que aqui eu tenho x, aqui é y, né? Aqui também é x e aqui também é y. Então, eu posso escolher esses pontos ou esse ponto. Tá? No caso, vamos pegar aqui o ponto A. Então, x é 0. Ok? O valor de y, 2. Então, falta para a gente descobrir só o valor aqui do coeficiente angular, do m, coloquei de letra vermelha, e o coeficiente linear, que eu coloquei de cor verde, ok? Para descobrir o valor do m, do nosso coeficiente angular, nós vamos usar esta fórmula aqui, ó, que é aquela fórmula, né, que é o coeficiente angular igual a yb menos xa dividido por xb menos xa. Repetindo a fórmula, coeficiente angular, o valor do m, é igual a yb menos ya dividido por xb menos xa, ok? Então, o YB e o YA nós iremos pegar dos pontos aqui, né? Ó. Então, YB, né? O valor de YB, valor de YA. Então, o YB é o 3 e o YA é o 2. Então, iremos escrever da seguinte forma. Então, caneta vermelha, vamos escrever. M igual, né, a YB, que é 3, menos o YA, que é 2, dividido por XB menos XA. Então, ó, XB 3, XB 3, XA 0. XB 3, XA 0. Então, XB 3 e XA 0. Resolvendo aqui, três menos 2 igual a 1. 3 menos 0 igual a 3. Então, o valor do m é 1/3, né? Eu venho aqui, ó, e coloco o valor que eu acabei de descobrir, 1/3. Ok? Agora falta só descobrir o valor do nosso coeficiente linear, aqui o nosso verdinho, o nosso n. Para isso, nós vamos usar a fórmula da equação reduzida, a fórmula genérica, onde y é igual a m que multiplica x mais n. Então, o valor de y e de x a gente já sabe.
O valor do M a gente já sabe. E só falta descobrir o valor do N de navio aqui que está de verde. Então, o Y e o X, nós vamos pegar daqui, ó. X valendo 0 e Y valendo 2. E o M valendo 1/3. Então, X 0, Y 2 e o M é 1/3. Ok? Então, vamos escrever lá. Vou botar mais para cá. Então, vamos lá. O Y é 0. Não, o Y é 2. O M é 1/3. O X é 0. E o N a gente não sabe, é o valor que a gente queremos descobrir. Ok? Esse é o valor que nós queremos descobrir. Então, ó, Y é 2. Eu tirei daqui, ó. Do ponto A, né? Y2. O M é 1/3. Veio dessa fórmula aqui, ó, que nós resolvemos, né? O X veio daqui, né? Que é daqui, ó. O Y quer dizer que é daqui. Repetindo, né? Confundimos. Vamos lá. O Y2 veio daqui. O M 1/3 veio daqui, que resultou dessa conta. O X veio do ponto A aqui, ó, do ponto A, que saiu daqui também. E agora vamos descobrir quanto que vale o N. Nós vamos descobrir quanto que vale o N, ok? Então, o 2 aqui a gente vai manter. Igual, vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 1 vezes 0, 0. 0 dividido por 3 é 0. Ok? Mais N. Esse 0 eu vou passar para cá como menos. Igual a N. 0, 2 menos 0 é 2. Então, o nosso N, ele é igual a 2. Ok? Eu venho aqui, ó, para nós não se perdermos, e coloco 2. Ok? Agora, pessoal, é o que vem mais importante. Depois que eu descobri quanto que vale o X, quanto que vale o Y, quanto que vale o M, que é o coeficiente angular, e quanto que vale o N, que é o coeficiente linear, eu tenho que escrever a resposta, que é a equação reduzida que o exercício quer, ok? Como que eu escrevo a equação reduzida? Da seguinte forma, ó. Ela tá aqui, ó. Então, só vou substituir. No caso, o Y e o X, para escrever a resposta, não é necessário substituir. Então, eu só copio. Y igual. Agora, o M, que eu coloquei aqui de vermelho, ó, esse nós vamos precisar substituir. Então, eu vou olhar aqui na nossa, onde a gente escreveu, o M vale 1/3. Então, eu venho aqui e coloco 1/3. Que multiplica o X, tá? Mais o N, foi o que a gente descobriu aqui, que vale 2. Ok? Então, essa é a nossa equação reduzida. Um jeito de resolver sem precisar calcular a matriz, ok? Então, nós precisamos ter dois pontos, A e B. Precisamos descobrir quanto que vale X e quanto que vale Y, tal. X e Y, X e Y. Depois descobrimos quanto que vai valer o M, usando aqui a fórmula do coeficiente angular, né? E depois descobrimos quanto que vale o N de navio, usando aqui a nossa equação genérica, tá? Da reta reduzida. Ok?